Fala minha galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos abordar o tema do momento, os 5 pontos do calvinismo. Mas o que é isso que tantas pessoas falam? Existe uma briga nas igrejas, eu sou calvinista, não, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo, mas pelo amor de Deus, o que é que isso quer dizer? Primeira coisa, para a gente começar a abordar esse conteúdo, eu queria dizer para vocês que os 5 pontos do calvinismo não são o resumo do calvinismo em si. Para que vocês possam entender um pouco do que realmente é o calvinismo em si, existe um material muito robusto criado pelo próprio João Calvino que vai tratar das diversas interpretações que ele tem sobre os vários temas das escrituras. Esse material chama-se As Institutas da Religião Cristã, um material com um pouco mais de 1000 páginas, mas que trata de diversos temas. Então, geralmente, quando a pessoa ela vai dizer que ela é calvinista ou que ela é arminiana, ela não está levando em conta os diversos temas abordados por João Calvino, mas ela está sintetizando tudo ao que Calvino interpretou sobre a soterologia, o que seria a doutrina da salvação. Mas como que surgiu esses 5 pontos do calvinismo? Esses 5 pontos do calvinismo não foi criado pelo próprio João Calvino, mas sim pelos seus discípulos, que criaram esses 5 pontos para combater outros 5 pontos do arminianismo, que também foi criado pelos discípulos de Jacó Armínio. Os discípulos de Armínio estavam tentando mostrar a responsabilidade humana e o livre-arbítrio do ser humano ao escolher a salvação ou a recusá-la. E pegando esses pontos do arminianismo, é que então os discípulos de João Calvino vai criar os 5 pontos do calvinismo. As suas iniciais em inglês vai formar o acróstico TULIP, que seria tulipa em português, aquela flor, que vai tratar sobre a questão da salvação. Então nós vamos abordar aqui de forma muito rápida, de forma muito dinâmica, o que seria então esses 5 pontos do calvinismo e o que é que eles retratam, o que é que eles mostram para nós. Em primeiro lugar, nós vamos ter o T da tulipe, né? Eu não vou ousar falar como é em inglês, mas significa depravação total. O que é que esse ponto ele aborda? O que é que ele defende? Esse ponto ele vai defender que o ser humano está num grau de depravação tão grande que ele não consegue voltar-se para Deus por sua própria vontade. Ele precisa que o próprio Espírito Santo vá lá em seu coração e mude o seu coração, porque se depender dele próprio, o ser humano não consegue buscar a Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias vontades. Por quê? Porque a natureza do ser humano, após o pecado original, o pecado de Adão, ela agora é sempre inclinada ao mal, é sempre inclinada para o pecado, a ponto de que se tiver de um lado Deus e do outro lado o pecado, o ser humano sempre vai escolher o pecado, porque a natureza pecaminosa do homem não o permite buscar a Deus. Mas essa depravação total, ela não está querendo dizer que o ser humano é depravado em seu grau máximo. Não, pela misericórdia de Deus, o ser humano ele não executa toda a maldade pecaminosa que está no seu coração. Por exemplo, Hitler foi um cidadão abominável. Mas Hitler, mesmo sendo cidadão mau, abominável, ainda assim amava sua esposa, ainda assim poderia cuidar muito bem de algum animal. Isso é a misericórdia de Deus que é distribuída a todos os seres humanos. Então, em questão de ser depravado, o ser humano não atingiu a sua potência máxima de depravação por causa da misericórdia de Deus. Mas esse ponto de depravação total, o que os discípulos de Calvino estão querendo dizer é que o ser humano ele foi depravado na sua integralidade. Não há um ponto só do homem que tenha vestígios de santidade, porque todos os pontos do homem foram corrompidos pelo pecado e por suas mazelas. Então, nesse sentido, é que se explica a depravação total. Nós conseguimos trazer um apoio textual bíblico para essa ideia, que encontra-se lá em Romanos, capítulo 3, dos versos 10 ao verso 12, que vai dizer assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A gente pode também utilizar o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3, que vai dizer assim:
Eles vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então esses textos vão mostrar que estávamos mortos, que não podemos buscar a Deus, que ninguém consegue fazer o bem pela sua própria vontade, pelos seus próprios méritos, porque estamos completamente corrompidos pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Mas em segundo lugar, o segundo ponto do calvinismo vai abordar a respeito da eleição incondicional, que vai nos dar a ideia de que todos os seres humanos que foram eleitos por Deus foram eleitos não por base no seu mérito, mas por base da soberania de Deus, que não levou em conta nada que fizemos para que pudéssemos ser escolhidos, mas simplesmente pelo amor soberano de Deus para conosco. O que isso quer dizer? Deus nos escolheu sem que ele visse nada de nós. Não fomos salvos porque éramos bons pregadores, não fomos salvos porque tínhamos uma fé impecável, maravilhosa. Não fomos salvos porque éramos bons pais, bons patrões, bons funcionários. Não. Fomos salvos exclusivamente pela escolha soberana de Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor. E essa escolha soberana de Deus, ela se deu na eternidade. Não houve um tempo em que passamos a ser escolhidos. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha um plano para nós, para os seus eleitos, um plano de escolha, um plano de salvação e um plano de redenção. Que maravilha! Não dependeu de nós. Se dependêssemos de nós, nós não teríamos méritos nenhum. Ninguém seria escolhido, porque ninguém fez nada de bom para Deus, para que Deus pudesse o escolher. Podemos apoiar essa ideia em alguns textos bíblicos também, como por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, que vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, nós fomos salvos para ser santos, fomos escolhidos de forma incondicional para sermos santos. Nós não somos santos para ser escolhidos. Eu vou andar aqui nos caminhos do Senhor para que um dia Deus me escolha. Não, pelo contrário. Se Deus me escolheu, aí sim eu sou impulsionado a viver uma vida de santidade diante dele. Mas o segundo texto que nós podemos nos apoiar para defender essa ideia está lá em Romanos, capítulo 9, versos 15 e verso 16, que vai dizer assim: pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem queira, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, não há nada que possamos fazer para obtermos a misericórdia de Deus. Deus está aqui dizendo: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou me compadecer de quem eu quiser, porque a minha misericórdia, o meu compadecimento, não depende de quem quer tê-los. Não depende de quem corre, de quem se esforça, mas depende exclusivamente da minha vontade. É o que diz Deus na sua palavra. Mas em terceiro lugar, nós temos também a expiação limitada, que é um dos pontos mais polêmicos desses 5 que nós abordaremos aqui. Por quê? Porque ele vai falar sobre o sacrifício de Cristo na cruz. E os discípulos de Calvino vão defender que o sacrifício de Cristo na cruz foi limitado. Não limitado no sentido da sua eficácia. Não que Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, tenha faltado alguma coisa, que ele não foi tão eficiente assim. Não é essa a abordagem. A abordagem vai dizer que o sacrifício de Cristo na cruz ele aconteceu de forma limitada porque ele não se estende a todos. Ele vai se estender apenas àqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus morreu pelas suas ovelhas, por aqueles que são seus, e não pelos ímpios, pelos pecadores degenerados, pelos pecadores depravados, pelos pecadores que não se arrependerão. Faz sentido quando a gente pensa que se Cristo morreu por uma pessoa que vai para o inferno, logo o sacrifício dele foi em vão por aquela pessoa. Então Deus se fez carne, habitou entre nós, se sacrificou, morreu em vão?
Isso realmente é inconcebível. Mas outra coisa que nós podemos estranhar a respeito da morte de Cristo na cruz ser para todos é que uma pessoa, ela não pode pagar o seu pecado duas vezes. Por quê? Porque Deus é justo e Deus é santo. Então, se Cristo morreu por todas as pessoas na cruz, logo, todos deveriam estar salvos. Essa é uma doutrina universalista, que é uma heresia. Então, a gente não pode fazer tal afirmação. Agora, como poderia Cristo morrer por alguém, pagar o pecado de alguém, cravar na cruz o escrito de dívida de alguém e essa pessoa ainda ser condenada ao inferno? Nesse sentido, Deus estaria sendo injusto. Por isso, não faz sentido que de fato Cristo tenha morrido por todas as pessoas, sem exceção. Aí existe um problema, porque o texto mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Deus amou todo mundo, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o todos ali não é todos sem exceção, é todos sem distinção. De fato, Jesus morreu por todas as etnias, por todas as classes sociais, por todas as raças. Nesse sentido, Jesus morreu por todos, mas não todos sem exceção, mas todos sem distinção. O versículo ele continua dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, só não irá perecer aqueles que creem. E quem é que crê? Aqueles que já foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nós temos também, obviamente, alguns textos para apoiar essa ideia e para defender essa tese abordada pelos discípulos de Calvino. Como, por exemplo, em João capítulo 10, versos 14 e 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que ele morre sim, mas morre apenas por aqueles que são ovelhas do seu aprisco. Temos também um outro texto lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Ela dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Repito, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só apenas serão salvos dos seus pecados aqueles que são filhos, que são povo de Cristo. Os que não forem, obviamente, continuarão o percurso natural de suas vidas, que é, infelizmente, serem condenados ao inferno, a uma eternidade longe de Cristo. Mas em quarto lugar, nós temos a graça irresistível. O que viria a ser então a graça irresistível? Quando Deus decide salvar alguém, essa graça, esse presente concedido que é a salvação, ela alcança o coração de todos aqueles que Deus se propôs a salvar. Não há ninguém que diga assim: olha, eu não quero ser salvo não, eu quero continuar na minha vida de pecado, eu quero realmente continuar nessa vida promíscua. Não. Quando a graça de Deus, quando esse presente, esse favor imerecido, ele chega no coração do homem, não há quem possa resistir. Veja, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Existe alguém de fato que consiga ser resistível ao Espírito Santo? Existe alguma pessoa cujo Espírito Santo não consiga ser persuasivo? Será que o Espírito Santo, sendo Deus, não encontraria argumento suficiente para convencer uma pessoa do seu pecado? Será que o Espírito Santo seria falho como nós? De não conseguir convencer alguém, de não conseguir tirar a venda dos olhos das pessoas? Isso é muito complicado de se acreditar, porque o Espírito Santo é Deus e ele pode fazer o que ele quiser. Os discípulos de Armínio dizem que a graça é irresistível. Você pode escolher recusar tal presente de salvação. E é isso que os discípulos de Calvino, os calvinistas, estão refutando. Quando Deus quer salvar alguém, ele salva, simplesmente salva, sem perguntar a opinião de ninguém. Simplesmente o Espírito Santo consegue convencer a quem ele quer. É a mesma coisa que você está passando por uma piscina e você olha e vê seu filho se afogando. Você vai perguntar se ele quer ser salvo ou você simplesmente vai pular na água e salvá-lo sem perguntar o que é que ele quer? Obviamente, você vai salvar de forma compulsória, não há escolha. É assim que os bombeiros fazem, são assim que os policiais fazem, é assim que nós faríamos se víssemos alguém que depende de nós precisando de alguma salvação, de alguma ajuda, de algum auxílio. Assim o Espírito Santo fez conosco, nos salvou, sem perguntar se queríamos ser salvos. Até porque, se ele perguntasse, como responderíamos? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele primeiro nos vivificou para depois a gente conseguir optar por escolhê-lo.
E claro, textos bíblicos são fundamentais para defender essa tese. Nós temos João 6,37, que vai dizer assim: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, todas aquelas pessoas que Deus entregou a Cristo virão obrigatoriamente a Ele. Mas veja, esse obrigatoriamente significa dizer que de qualquer forma essas pessoas irão. Mas essas pessoas, elas não estão indo de forma obrigada. Elas sentem o desejo de ir para Cristo, de se arrepender dos seus pecados, de andar em uma vida de devoção a Cristo. Elas não têm a sensação de que elas estão na igreja, que elas estão buscando a Deus de forma forçada, como muita gente tenta insinuar. Ah, se Deus predestinou, é um Deus maldoso porque Ele está fazendo a gente como marionete e a gente está lá contra a nossa vontade. Não, pessoal, Deus muda o nosso coração. Ele nos transforma em uma nova pessoa. Nós o buscamos de forma voluntária, simplesmente pela persuasão do Espírito Santo em nosso coração. Mas tem mais um texto que vai defender essa ideia da graça irresistível. Está lá em Romanos 8, versículo 30, um texto muito famoso entre os calvinistas, que vai dizer assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então o nosso destino está traçado, o destino daquelas pessoas que escolheram andar com Cristo, que são eleitas por Cristo, já está traçado. Mas finalmente chegamos ao quinto ponto do calvinismo. O que seria esse quinto ponto? Seria a perseverança dos santos. Vai dizer que todos aqueles que foram eleitos, que foram escolhidos por Deus, pelos quais Jesus morreu, eles perseverarão até o fim. Talvez esse termo perseverança dos santos não dê mais ou menos uma ideia do que aqueles discípulos de Calvino quis abordar. Eles não quiseram dizer que as pessoas que são eleitas por Cristo viverão desde a sua conversão até a sua morte, fiéis a Cristo, andando nos caminhos tudo certinho. Não. Talvez o termo mais apropriado, ao invés de perseverança dos santos, tivesse sido a guarda dos santos. Porque Deus os guarda, ainda que esse pessoal se desvie, ainda que essas pessoas elas abandonem a Cristo, elas se convertem e depois elas vão para o mundo, uma hora ou outra elas voltarão, porque elas já foram eleitas por Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a tão frase debatida no meio cristão, no meio gospel, vamos dizer assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase é verídica. Porque se uma pessoa que foi encontrada por Cristo se arrepende e o recebe de todo o coração, ainda que em algum momento de fraqueza espiritual ela acabe se afastando dos caminhos do Senhor, uma hora ou outra ela retornará, porque Deus as guardará de qualquer problema que elas possam encontrar no mundo. No último minuto, antes dela morrer, ela confessará Cristo como seu único e suficiente Salvador. Obviamente, alguns textos que defendem essa ideia estão presentes em João 10, versículo 28 e 29. Diz assim: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ou seja, se alguém está em Cristo, essa pessoa tem o favor de Cristo para toda a vida. Temos também o texto lá de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Se Cristo te salvou, se Cristo começou a boa obra de salvação, Ele próprio irá aperfeiçoar. Então, em síntese, em resumo, o que os 5 pontos do calvinismo está tratando sobre a teologia da salvação é que ninguém pode escolher a Deus. Deus é quem nos escolhe. E uma vez escolhidos, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ideia dos discípulos de Armínio de que a salvação ela pode ser perdida ou resistida é chamada de forma cômica pelos calvinistas de margarida. Se a flor dos calvinistas é a tulipa, a flor dos arminianos é a margarida, segundo os calvinistas, para brincar, né, com os arminianos. Porque é bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Uma hora você está salvo, uma hora você está perdido. Uma hora Deus assina seu nome no livro da vida,
outra hora ele apaga esse nome. Claro que é uma brincadeira, né? Maldosa, uma brincadeira. Mas galera, diz aí se vocês sabiam, se vocês não sabiam, se vocês concordam com essas ideias ou não. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.